Continuamos então. Bom dia a todos. Damos início ao lançamento do Repositório Institucional da Extensão Rural Gaúcha, uma realização da Biblioteca Bento Pires Dias, da Emater Ascar, em parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa da Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve início em 2017 e objetiva a preservação digital, aplicando metodologias específicas das coleções de documentos publicados pela Emater Ascar, bem como o livre acesso às informações especializadas em extensão rural no contexto do Rio Grande do Sul. Os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural do Rio Grande do Sul a partir da década de 1950. Convidamos para compor a mesa o senhor Iberê de Mesquita Orsi, presidente da Emater e superintendente-geral da Ascar, engenheiro agrimensor pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, bacharel em Direito pela Universidade do Planalto Catarinense, Uniclac, e técnico agrícola. Senhora Carla Maria Miller, diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, doutora em Ciências da Comunicação. Os técnicos da instituição, da Emater, responsáveis pelo projeto, a senhora Cleusa Alves da Rocha, bacharel em Biblioteconomia pela Fabico, URGS, bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade São Judas Tadeu. Henrique Chagas Tedesco, bacharel em Biblioteconomia pela Fabico, URGS e graduando em Música Popular da URGS. Passamos a palavra agora à senhora Cleusa Alves da Rocha, bibliotecária e uma das técnicas responsáveis pelo projeto. Bom dia a todos. Hoje é um dia de comemoração e agradecimentos. Nós estamos todos reunidos aqui para o lançamento do Repositório Institucional da Extensão Rural Gaúcha. E eu preciso compartilhar com vocês um pouco da história do Repositório da Extensão Rural Gaúcha. Tudo começou a partir de uma valiosa informação de uma estagiária curricular da nossa biblioteca. Cristina França fazia seu estágio curricular em nossa biblioteca, assim tomamos conhecimento do SEDAC e logo após meu colega bibliotecário Felipe e eu agendamos então uma visita técnica em junho de 2017 para conhecermos os serviços e projetos do SEDAC. Na ocasião, nós levamos um pré-projeto, sem saber se teríamos alguma chance, mas entendendo que era uma bela oportunidade e não podíamos desperdiçá-la. Há algum tempo, e com o apoio de nossos gestores, já havíamos submetido esse projeto a 2 órgãos de fomento. Desde 2012, acalentávamos o sonho de realizar esse projeto, mas não tínhamos logrado êxito. No entanto, não desistimos. E hoje, depois de 1 ano e 5 meses de trabalho da equipe do projeto da Emater, estagiárias de Biblioteconomia Stephanie Dalmagro, Rafaela Bittencourt, Francine Cabral e mais recentemente Camila Nobre Dias, do estagiário curricular do curso de Designer da URGS, Rodrigo Denardi, do jovem aprendiz Marco Pedrini, do auxiliar administrativo Vanderlei da Luz Lima e dos professores do curso de Biblioteconomia vinculados ao SEDAC, poderemos apresentar o fruto dessa experiência coletiva e colaborativa, o RI da Extensão Rural Gaúcha. Antes de passar a palavra ao meu colega bibliotecário, eu queria fazer um agradecimento especial ao professor René Gabriel Júnior pelo incansável apoio, conhecimentos compartilhados e pelo seu entusiasmo desde o início do projeto. Aos professores Rafael Porte da Rocha, Ana Moura, Solenisa Caregnato, pelo acolhimento na visita técnica que fizemos para conhecermos o SEDAC em julho de 2017.
Foi seu acolhimento e atitude generosa que nos possibilitou transformar o nosso projeto em uma realidade. E por terem sido os bons mestres, nos inspiraram a regressar à Fabico. Nosso muito obrigado. A direção da Fabico pela oportunidade de realizarmos essa parceria que resultou da criação do RI da Extensão Rural Gaúcha. Muito obrigada. A direção da Emater e a nossa gerência técnica por acreditar e apoiar nossa iniciativa e trabalho. Nosso muito obrigado. Aos demais colegas da Emater por construírem juntos uma instituição que tem uma bela história para ser contada para a sociedade. 63 anos, um legado de muito trabalho e dedicação aos agricultores familiares, povos indígenas, remanescentes de quilombos e pescadores profissionais artesanais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Passamos a palavra à senhora Carla Maria Miller, diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, doutora em Ciências da Comunicação. Bom dia a todos e a todas. É um privilégio para a Fabico poder abrir as suas portas para esse evento e também para essa atividade conjunta com a Emater. Minha saudação especial à Silvia, diretora da Emater, diretora administrativa, ao Lino, que também está presente, o diretor técnico da Emater, ao meu colega, professor Carlos Bissani, diretor da Agronomia, a Cleusa, bibliotecária também presente conosco aqui, e ao presidente da Emater, Iberê Oni, que está aqui ao meu lado. Eu faço uma saudação também especial aos meus colegas do SEDAP, professores do campo da ciência da informação, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante junto à nossa instituição, Fabico e URGS também, com um projeto inovador a partir desse órgão auxiliar que é o SEDAP. Para nós, realmente é um privilégio também poder desenvolver um repositório institucional da extensão rural aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque são projetos de extensão que conversam entre si, são projetos de extensão que trabalham junto e pela comunidade. Então, é a razão de ser, na verdade, da Emater e um pilar do nosso trabalho dentro da universidade, que tenta conciliar ensino, pesquisa e extensão. Para o SEDAP, eu conversando há pouco ainda com o Rafael, essa experiência foi fundamental. Nós tivemos a condição de colocar em prática, a partir dos estudos dos colegas, de todo um esforço que vem sendo feito há alguns anos, e não muitos anos, é um órgão recente, a professora Ana Moura era diretora da Fabico na ocasião, e estão colocando em prática alguns projetos que se viabilizavam como possíveis. A Emater, por sua organização, por seu ímpeto, pelo seu corpo de trabalhadores, na sua direção, na sua presidência, conseguem efetivamente colocar em prática também uma nova forma de disponibilizar toda a documentação de uma instituição de muitos anos. Trabalhar com extensão rural hoje em dia, talvez a gente possa parecer natural e uma coisa normal dentro de um órgão, de uma sociedade. Mas, na verdade, o futuro não se sabe qual será o destino efetivamente das extensões, né, do trabalho extensionista, principalmente com essas comunidades mais carentes que precisam de um apoio de um órgão como é a Emater, com um trabalho brilhante e reconhecido, não só aqui em Porto Alegre, no nosso estado, mas em nível nacional. Então, realmente, para a Fabico, neste momento, nós podemos acolher esse tipo de proposta, desenvolver um projeto em parceria, poder, entre aspas, capacitar nossos colegas da Emater para poder realmente incrementar todo esse trabalho que está sendo iniciado agora. É um prazer e podemos saber também que a universidade está com as suas portas abertas, trabalhando para e com a comunidade. São resultados efetivos que a gente percebe aonde está sendo aplicado a verba pública. Então, nesse sentido, nós nos sentimos realmente prestigiados por todos vocês, nos sentimos prestigiados pela Emater, por conseguirem desenvolver um trabalho conosco e acreditar em todo o potencial que nós temos. Eu espero que esse seja apenas um primeiro trabalho que estamos desenvolvendo nessa área,
não só com um órgão como a Emater, mas também outros trabalhos que possam ser desenvolvidos junto com a Emater. Né? O trabalho da bibliotecária foi fundamental, porque conhecia os seus colegas, conhecia a sua instituição de origem e sabia como podia acreditar e desenvolver essa atividade em parceria. De nossa parte, nós desejamos que esse repositório tenha uma utilização muito importante para toda a sociedade, que as informações ali colocadas possam ser acessadas por um infinito número de pessoas e de interessados, isso é fundamental, e que a gente possa ir aprimorando esse trabalho daqui para frente como realmente uma semente que nós estamos plantando e que deve vingar numa árvore bastante frutífera. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança no nosso trabalho e desejo à equipe de ambas as instituições que sigam com essa parceria que para nós é fundamental. Obrigada. Nós registramos e agradecemos a presença do diretor da Faculdade de Agronomia da URGS, Carlos Alberto Pisani, e passamos a palavra ao senhor Iberê Mesquita Orsi, presidente da Emater. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a professora Carla Miller, diretora da Faculdade de Agronomia, URGS, e fazer um agradecimento muito especial. Primeiro, a estagiária que nos provocou. Né? Foi uma estagiária que nos provocou. Não sei se ela está aqui. Então, eu contei, mas ela não conseguiu. Não conseguiu. Mas gostaria de agradecer pela ideia. E, em nome dessa estagiária, cumprimentar todos os alunos do Biblioteca que estão aqui, que eu vejo em grande número, essa juventude que vai substituir principalmente esta cadeira da frente aqui. Não é que nós sejamos juventude acumulada, nós somos experientes. Né? Quero cumprimentar a coordenadora Cleusa, que coordenou, juntamente com o Felipe, este trabalho. Quero cumprimentar o diretor da Faculdade de Agronomia, o professor Carlos Pisani, e dizer da satisfação. Nós, Emater, somos filho de lá da Faculdade de Agronomia, somos responsáveis, muitas vezes, de fazer com que a difusão de tecnologia gerada nas faculdades, na academia e nos órgãos de pesquisa cheguem ao campo. Isso para nós nos traz satisfação e agradecimento. Nós não podemos deixar de agradecer este trabalho que é feito pelos órgãos de pesquisa e pela academia, principalmente pelas universidades. Nós queremos cumprimentar o coordenador do CEDAP, também é nosso parceiro da URGS. Quero cumprimentar em especial uma palestrante que vai nos brindar com uma palestra logo em seguida. E que tem a história da extensão rural no seu DNA. Que é a extensionista Odelta Ramírez. Ela me dizia há pouco que entrou na extensão em 1957. 1957. Eu nasci em 1957. A Emater foi fundada no dia 2 de junho de 1955. Então veja que eu estou fazendo aqui o resgate, justamente este repositório, e que foi muito bem coordenado pela nossa bibliotecária com a Faculdade de Biblioteconomia da URGS. Eu poderia dizer que é um resgate da extensão. Não deixa de ser um resgate histórico. Mas eu quero cumprimentar também alguns dos nossos homenageados nesse momento, que é a Juracema, ex-extensionista, a Mariléia Pinheiro, o Sérgio, da comunicação, que eu ainda essa semana fazia uma discussão, Sérgio, sobre o tempo que a comunicação não era assessoria de comunicação, era a comunicação como instrumento de extensão rural, como ferramenta de extensão rural. A comunicação, e eu acho que este resgate é importante que se diga, já que o senhor está sendo homenageado aqui, que prestou grandes trabalhos para a nossa extensão,
que se faça esse reconhecimento como ferramenta de extensão. E aqui está o exemplo. Ao nós resgatarmos estes pequenos instrumentos de extensão rural, nós estamos resgatando justamente esse pessoal que trabalhou. Quero cumprimentar o Henrique também, nosso meu candidato, extensionista e continua na extensão. Nunca deixou de ser, e nunca vai deixar de ser extensionista. Eu digo que a extensão rural, criada na década de 50, e vejamos esse resgate que está sendo feito aqui, não é um resgate somente histórico, mas é um resgate, veja como se fazia extensão rural na década de 50. E aqui, não vou citar o mimeógrafo, porque o mimeógrafo era álcool, ele evaporou, né? Não tem mais nada que se conservou daquela época, mas nós fazíamos, eu sou da década de 70 na extensão, nós fazíamos os nossos folders com mimeógrafo. Depois, alguém me falou que modernamente veio o mimeógrafo com a tinta. Né? Então, esses até dá para resgatar. Mas o álcool, com certeza, professora, não existe mais. Então, veja a importância com esta parceria, professor. Esta parceria nós resgatamos. Hoje, a extensão rural já está caminhando, e nós, na Emater, e aqui quero cumprimentar o doutor Lino, diretor técnico, a Silvana, diretora administrativa, e nesta administração foi colocado um instrumento na extensão rural, que é o tablet. Cada servidor da Emater tem um tablet, que vai dispensar o papel, mas não vai dispensar a ideia da extensão. Não pode dispensar. Estas ferramentas de extensão, não existe extensão sem academia, não existe extensão sem a pesquisa. Só existe extensão no momento em que nós tivermos que levar. E aqui, de manhã cedo, nós conversávamos sobre outro assunto. O doutor Lino me chamava a atenção para uma questão importante que às vezes passa despercebido, e nós mesmos, extensionistas. O extensionista hoje, ele não é só o extensionista de tecnologia. E na década de 70 nós levávamos pacotes tecnológicos prontos. Hoje, além de extensionistas, nós já somos até conselheiros familiares. Você leva as políticas públicas do Estado, da União, do município, chegar no mais longínquo rincão de nossa agropecuária. Então, veja, este momento para mim é um momento muito especial. Especial mesmo, porque se eu tivesse continuado na extensão hoje, esse ano estaria completando 44 anos de extensionista. E veja o resgate, justamente o resgate das ferramentas que se utilizou ao longo desses 60 e poucos anos, 62 anos no Rio Grande do Sul. Mas a Emater, o serviço de extensão veio para o Brasil, e eu gosto sempre de contar essa história, porque delimita bem exatamente alguns comportamentos políticos. Na década de 50, quando veio o serviço de extensão para o Brasil, o primeiro estado a ser oferecido para se fazer a experiência foi São Paulo. E eu não lembro se foi o Jânio Quadros ou foi o Ademar de Barros, que era governador na época. Ele se negou a instalar o serviço de extensão em São Paulo. Por quê? Isso que é uma coisa que eu tenho batido muito, porque na época a extensão rural, o extensionista não podia se filiar em partido político. É histórico, alguém aqui da minha idade vai recordar isso. Que nem casar extensionistas. Exatamente. Então,
Não é que eu diga que isto não deva haver. Deve. Hoje, a sociedade, mas nós temos os serviços de extensão, ele não pode ter influência, tem que ter influência, professor, política, mas não política partidária. Ela tem uma instrumentalização muito maior do que a política partidária. Ele tem que ter gestão. E veja que São Paulo não aceitou o serviço de extensão, por quê? Não sei, eu não lembro, não recordo se foi Jânio Quadro ou Ademar de Barros que não aceitou. Aí se fez em Minas Gerais, que o depois presidente Juscelino Kubitschek instalou o primeiro serviço de extensão rural no Brasil. Depois se espalhou, hoje nós temos em todos os estados, e o Rio Grande do Sul foi o terceiro ou quarto estado a estabelecer o serviço de extensão. E de lá para cá, se nós fizermos um histórico do progresso, da tecnologia utilizada no campo, dos melhoramentos sociais que se tiveram neste longo 62 anos, da forma de levar a extensão rural para o campo, mudou e bastante. E aí nós temos que progredir junto, mas nós não podemos perder a essência da extensão rural. Isso é fundamental, que nós continuemos a fazer com que esta essência seja multiplicada com os novos profissionais que se formam nas universidades, com os novos profissionais que entram na instituição. Esta essência de extensão, nós não podemos nos afastar. Porque é justamente essa essência que faz com que nós, instituição Emater, instituição Ascar, se diferencie do óbvio. Isso eu tenho que fazer aqui, para encerrar, para não me alongar, um agradecimento a esses que construíram, e alguns nós temos aqui neste auditório, um agradecimento a quem construiu essa casa. Não é eu que momentaneamente estou lá, mas quem constrói a Emater, e nós estamos aí entregando para um novo governo, mas tenho absoluta certeza que os 2.200 servidores da casa vão continuar tendo no seu propósito esta essência da extensão. E o nosso agradecimento, professora, por esta oportunidade que a senhora e toda a URG está nos proporcionando de resgatar esta história e parte desta essência. Esta essência é fundamental para que o futuro, mesmo sendo ela instantânea, às vezes uma carta circular que se fazia na extensão levava um mês para chegar ao seu destino. Hoje, instantaneamente, nós fazemos uma convocação por WhatsApp a todos os nossos, muitos assistidos. Mas a essência continua a mesma. Esta essência que nós temos que agradecer por vocês que construíram e pelo resgate, juntamente com a universidade que estamos fazendo. Muito obrigado. Nesse momento, damos início à palestra A Mulher na Extensão Rural do Rio Grande do Sul. Passo a palavra ao Delta Ramires de Quadros, extensionista rural da Emater Ascar, ingressou na instituição em 1957, graduado em nutrição pela Unicinos em 1979, pós-graduado em nutrição em saúde pública em 1982. Atuou nos 3 níveis institucionais e aposentou-se em 1992. Agradeço também aos componentes da mesa. Fico mais à vontade de colocar o microfone aqui, porque não sei fazer palestras ou qualquer coisa sentada. Isso é um hábito da extensão. Nós, quando fazíamos palestras, até com um auditório muito maior do que esse, nós não tínhamos essa tecnologia. Tínhamos que vencer através da voz. Mas
vencendo através da voz, chegamos a fazer um trabalho que deu qualidade à extensão na área social, desde um trabalho começado em 1955, quando foi instalado, e quando houve o primeiro treinamento a todas as extensionistas, aliás, primeiro treinamento às extensionistas que estavam entrando, mas não era fácil. Nós tivemos os que chegaram a estabelecer a extensão, tiveram que fazer algo bastante mais para chegar à seleção das extensionistas na época. Nós fica da minha altura aqui. Ele sabe, fica segurando para o outro. Então, após instalar e criar a extensão rural em 1955, houve necessidade de pessoal para desenvolver o trabalho a nível de campo. Então, houve através de uma comissão, onde era... Não, pessoal, na câmera não ouve. Tá. Onde era a coordenadora ainda uma americana, com o nome de Miss Ella Crobin, tá, que começou a fazer a seleção junto às escolas existentes na época de economia doméstica, que era só a Ernesto Dornelles, que tinha essa atuação em economia doméstica, e o colégio americano, que não era economia doméstica, era de técnica dietética. E aí é que vem o problema da seleção para agrupar as primeiras extensionistas a serem levados a São Paulo para fazer o treinamento. Tá? Eu vou citar aqui para os senhores, tá? Alguns... Vai falando, não uma questão. Eu vou citar aqui para vocês alguns itens, tá, que limitavam a seleção do pessoal, tá, como os problema da classificação, a pessoa classificada para fazer esse serviço. O que nós buscávamos? Tá, as economistas domésticas, mas como era na cidade, tá, era muito difícil o deslocamento para, vamos dizer, conforme o trabalho que ia ser desenvolvido, tá, que era explicado a essas que seriam as candidatas. Então, tá, era um limitante. Tá? Nós tínhamos que buscar outros tipos, como uma normalista, ou mesmo algumas pessoas que tinham tendência ou gostavam de fazer o trabalho de economia doméstica. Tá? Além disso, tá, a dificuldade de adaptação depois desse pessoal junto às áreas rurais. Tá? As exigências, tá, que era na época com relação a que era chamada as moças, tá? Elas tinham que ter um comportamento ímpar e, inclusive, se exigia um vestimento bastante discreto. Tá? Em relação, tinha um fator que já foi dito por nosso presidente, que era o casamento. Entrava, mas não poderia casar. Tá? Esse item foi sendo, vamos dizer, diluído, pode-se dizer, tá? Quando se deixou, eu fui regional, tá? Vou dizer, uma arte que nós fizemos junto com um outro regional, deixamos uma extensionista casar. Tá? Porque a gente achava, tá, que enquanto o engenheiro agrônomo tinha uma família, tinha estabilidade emocional, a moça, na época chamada, que era extensionista rural, tá, tinha que morar
ou num hotel, que era impossível, ou junto à casa de família, tá? Que tinha que se levar, que tinha que se condicionar aos atos da família. Também era mais um problema com relação a essa técnica para desenvolver o trabalho no meio rural. Tá? Dirigir o veículo era impossível, tá? Não tinha. Em relação, até mesmo devido às estradas e o perigo, porque as nossas distâncias eram enormes para o trabalho e as estradas, vou dizer bem o termo, péssimas. Areia e quando chovia era barro. Tá? E aí estava a mulher extensionista em equipe com o engenheiro agrônomo ou veterinário, tá? Buscando levar a tecnologia, tá? A todas as famílias para que houvesse uma transformação ou melhor qualidade de vida no meio rural. Tá? O treinamento inicial, tá? Todo o treinamento inicial era em São Paulo. Tá? Além disso, de se deslocarem das famílias posteriormente, já tinha o deslocamento inicial, onde o grupo saía de Porto Alegre e ia a São Paulo, em Sorocaba, para fazer o treinamento. Tá? Esse treinamento durava 4 meses, tá? E sendo que muita gente, tu vai para São Paulo. Não, nós íamos para um centro de treinamento com, vamos dizer, condicionados a uma série, tá, de requisitos. Tá? Tinha horário para deitar, tinha horário para levantar, tá? O relacionamento com os colegas não deveria desistir após as 10 horas e nem os colegas poderiam, tá, transpassar o que se chamava o paralelo 88. Tá? Então, tá. Tudo isso era limitante também, porque as pessoas, os técnicos, que seriam os servidoras, sairiam da cidade e iam praticamente para um pensionato. Tá? Eu, como fui do pensionato, não sentia tanto, eu fui interna, tá? Então me adaptei muito bem. Tá? Em São Paulo, na fazenda Ipanema, que era do Ministério de Agricultura, tá? O CEP. Tá? Então, deixa eu ver mais algumas coisas aqui. A moça, no caso, que seria futura extensionista, era constantemente avaliada. Tá? Além da direção que avaliava, entre as colegas saía uma líder para avaliar. Então, esta ficava mais próximo da diretora do centro e levava as informações quando alguma das colegas saísse fora de seus... Tá. Bom, a ida para o centro de treinamento, tá? Já tinha os alojamentos, eram longe do centro, tá? De onde tinha o ônibus que esperava para ir ao centro administrativo, onde era a parte que desenvolvia a parte propriamente da extensão, com a teoria, com parte teórica. Tá? O refeitório era junto ao alojamento dos engenheiros agrônomos. Tá? O das extensionistas era após o paralelo 88. Tá? O centro de estudos era conduzida de ônibus. Se perdesse o ônibus, vamos andando a pé para chegar no horário, porque nós tínhamos horário também no começo das aulas, que eram desenvolvidas. A recreação era à noite, tá? Perto do refeitório e do alojamento dos rapazes, aliás, dos engenheiros agrônomos, no caso, tá? E tinha horário para iniciar a recreação
recepção no pequeno salão que a primeira turma, tá, intitulou De Bulibuli. Desligar as lâmpadas. Ali poderiam ouvir música e até muitas vezes dançar. Não poderiam namorar. Nem sair dali acompanhadas até o alojamento das meninas, tá? Porque tinha que chegar só um determinado ponto. E de noite, não. Se ia ao centro de treinamento para recreação, tá? A gente teria que sair bem antes, porque às 10 horas da noite apagava-se a luz. E nós tínhamos tarefas para fazer e estudar, porque todo o nosso curso foi teórico e prático. Eu já vou colocando aqui as fotos do curso. Enquanto está falando, eu vou mexendo nas fotos, tá? Ah, tá. Então pode ir. Bom, depois do curso de São Paulo, tá, as futuras extensionistas iam fazer um estágio em Minas Gerais. Tá? Esse estágio era junto a um escritório já instalado há mais tempo, porque Minas Gerais começou em 48. Então, nós íamos para trabalhar junto com a equipe. Tá? E aí foi que nós começamos a ver todas as dificuldades. Tá? Porque nós tínhamos que também apresentar trabalho junto com a extensionista para ver como era o trabalho e para ver a nossa adaptação em relação ao que nós iríamos fazer futuramente no Rio Grande do Sul. Tá? Nós ficamos um mês, tá? E era bastante difícil. Olha, muitas vezes nós tínhamos que acompanhar os extensionistas nos equilibrando numa pinguela. Tá? Foi coisa que eu nunca tinha feito antes, mas acontecia. Tá? Deixa eu ver o que mais interessante. Após essa vinda, então nós voltávamos novamente a São Paulo, e em São Paulo nós recebíamos o certificado, até era diploma de extensionista, tá? E víamos ao Rio Grande para início das nossas atividades. Tá? Aí nós recebíamos também uma carta, tá, onde nós nos comprometíamos a não transgredir as ordens, tá, e os regulamentos da organização. Tá. E junto com o engenheiro, eram formadas equipes, e junto com os engenheiros agrônomos, tá, depois de uma semana que nós teríamos para estar com a família, nós íamos ao município designado. Essa aí foi a primeira turma, tá, de extensionistas, que foi em 1956 ao centro, a São Paulo, para ser estagiada, para o estágio não, no pré-serviço em extensão rural. Tá. Então, vindo desse pré-serviço e já com as equipes formadas, nós íamos para o campo. Como nós éramos conduzidos? O engenheiro agrônomo recebia o automóvel, que podia ser um Jeep, tá, uma caminhonete, tá, rural, ou então tinha também uma caminhonete bastante grande, a Internacional, que todos eram veículos que vinham através do projeto. Tá? E deixa eu pegar. Tá? Então nós vimos, e ia ser esse, vamos dizer, teoricamente, aí o escritório era instalado. Tá? Além do veículo, dentro do veículo, nós conduzíamos, tá, um mimeógrafo a tinta, tá, uma máquina de datilografia, que era para secretária, que até nós devemos fazer uma menção muito grande para secretárias, porque quando se saía a campo, elas eram indispensáveis naquele escritório pelo seu trabalho. Então nós íamos, tá,
Eu já. Já viu? Ah, você está vendo do lado. Nós aí iniciava o trabalho de campo e ia também no automóvel, tá? Além da máquina de datilografia, tá? A máquina de costura manual. Tá? Porque, para que essa máquina de costura manual? Porque quando nós iniciamos o trabalho no campo, tá? Era em salões ou em escolas. Tá? Não existia máquina de costura nesses locais. Então, nós tínhamos que fazer, tá, esse trabalho usando a máquina, tá, de costura manual. Fomos treinadas para isso, tá, durante o curso. Tá? E, além disso, ia, tá, no Jeep ou no automóvel, tá, o fogareiro, que no caso antes era fogareiro Primos, a querosene, tá, que está lá, tá, além de todo o material, tá, de cozinha, tá, que era necessário para o trabalho de campo, quando a gente fazia no salão, tá, para desenvolver o trabalho demonstrativo, junto aos grupos. Tá, porque o trabalho, logo que iniciou, deixa aquele outro que eu vou dizer o que é. Ali, tá, era no momento em que a gente saía a campo e, devido às condições que no interior era oferecido, na época de 1957 e até mais ou menos 1959, 60, não existia, tá, restaurantes. Então, o que é que o extensionista fazia? Levava, muitas vezes, o seu farnel, levava um rápido, vamos dizer, sanduíche, uma água, o que era um suco, uma coisa assim, e isso quando nós fazíamos o trabalho de manhã. E para não voltar à sede, porque era muito distante, nós ficamos no meio-dia, no meio de caminho, fazendo a nossa refeição. Tá? E quando não levávamos alguma coisa, ou a gente queria mudar um pouco, tá? Nós fazíamos um rápido carreteiro no fogareiro Primos, dentro da caminhonete. Tá? É aqueles que é de Foles. Tá? Eu tenho. Ah, é. Tá bom, Bom, a extensionista, não sei se dá para ver, porque faz muitos anos. Muito bem. E o extensionista aqui? Hã? Quem era o extensionista? O extensionista, não, esse era um estagiário. Tá? O extensionista era tirando fotografia. Que legal. Para ficar registrado o momento. Claro, Tá? Legal. Então, esse aí é um menino estagiário que esteve bastante tempo conosco, mas não, já nos deixou. Tá? Bom, além de tudo isso, tá, dessa parte, as estradas eram péssimas. Quando estragava, e as distâncias eram enormes para nós percorrermos de início. Tá? Então, a gente sempre tinha que estar bem prevenida com um agasalho ou outro. Porque se a gente chegasse de manhã, poderia chover. Como é que nós íamos depois? Está certo que nós íamos de carro, mas não se sabia o que ia acontecer no trajeto. Então, havia sempre uma prevenção nesse sentido. Tá? E que áreas, eu acho que aqui já deu para entender um pouco como era o ambiente e o que é que a gente desenvolvia. Tá? Nós levamos também as donas de casa, tá? O que a gente poderia auxiliar. Tá? E ao chegar nas casas, tá? A chegar nas casas, nós vimos o ambiente inteiro. Tá? Aí daí nós tínhamos então a situação, tá, do ambiente onde nós iríamos trabalhar. E partimos então para a motivação, tá, de mudanças. Mas eram mudanças em alguns aspectos, como, por exemplo,
Tá? Aí nós temos então uma casa que eram às vezes que nós chegávamos já nessas condições. Tá? Pode-se observar que o meio ambiente não era cuidado, os animais eram soltos, não havia pocilgas, eram chiqueiros e muitas vezes o animal... Ali eu tenho um extensionista que trabalhou na parte de suinicultura, não foi? Então, ele sabe bem como foi o início. Tá? Isto tudo formava um início, um ambiente não saudável. E as crianças estavam dentro desse ambiente. Tá? E o que é que acontecia? Tá? Eram crianças que não se desenvolviam muito, às vezes por estarem infestadas de vermes. Tá? A alimentação não era a mais apropriada, apesar de que a alimentação, vamos dizer, pelos italianos, eles comiam, vamos dizer, a galinha, a polenta, tá? De manhã, no café da manhã, em vez de ser um café com leite, muitas vezes, para os adultos, era o vinho que eles tomavam com alimento. Tá? E as crianças recebiam, tá? Quando tinha leite, recebiam café com leite, do contrário, não tinha. Tá? Em relação, olha, aí houve a mudança já em outras épocas, depois que o extensionista já tinha atuado com a família, houve a possibilidade de crédito, e aqui nós vemos o quanto a extensão rural modificou e levou o desenvolvimento para o Estado. Tá? E vamos dizer, não foi só aqui, já que eu tenho aqui um representante que foi da extensão em Santa Catarina, ele sabe que também os outros estados tiveram esse mesmo nível de crescimento com todo um trabalho de extensão. Tá? O trabalho de extensão levou também a mulher, não só a mulher extensionista, vamos dizer, a se projetar, porque extensionista era o dínamo, os extensionistas eram o dínamo no município, na sede, buscando tudo que era, como dizer, conjunto de coisas que nós poderíamos levar para melhorar o meio ambiente, tá? Para a pessoa crescer, os indivíduos se desenvolverem melhor e poderem trabalhar melhor, mais bem alimentados em um meio ambiente bem melhor. Tá? Eu acho que com isso, tá, nós recebíamos também no curso, tá, toda uma gama de matérias que foram trazidas também aquela cultura para nós levarmos ao campo, como trabalhar em vestuário, tá? Porque nós observávamos, quando chegávamos nas casas, a maneira que as pessoas se vestiam, de que maneira as agricultoras que estavam ali, tá? Nós podíamos chamávamos de dona de casa, mas no transcorrer de todo o trabalho, elas eram agricultoras, porque era mão de obra da família, porque a família não tinha condições, às vezes, de ter uma mão de obra. Quem era uma mão de obra? Era a mulher. Tá? E olha aqui, esse foi um trabalho também que nós fazíamos, tá, para aquela mulher que trabalhava no dia a dia na roça, tá, quando chegasse para fazer alguma tarefa em casa, tivesse alguma coisa melhor para fazer esse trabalho. Tá? Porque, normalmente, as roupas, quando eram lavadas, ou eram junto ao rio, ou uma poça, ou uma outra fonte de água, batidas em pedra ou numa tábua dura. Tá? E como já existia as tábuas de lavar a nível de sede, a gente fez fazia a nível de campo, tá? Junto com as senhoras, aproveitando os cabos de vassoura para fazer a tábua de lavar roupa. Tá? E nós trabalhávamos também na parte de saúde com combate à verminose. Tá? Entrávamos na casa e observávamos, tá, que o trabalho não deve, no escritório, o trabalho não poderia só feito por nós. Tá? A gente reunia todas
as forças existentes no município para apoiar todo um trabalho de saúde, de alimentação. E se trabalhou muito com o escolar, porque o escolar era um ponto de referência, seria ações demonstrativas junto ao escolar. E para esse trabalho com o escolar, de todas as forças vivas que a gente buscava também a nível de Estado. Nós tivemos uma grande colaboração com a LBA para, vamos dizer, equipar principalmente as escolas que seriam de exemplo para a comunidade fazer suas melhorias. De todo esse trabalho ainda, na parte de alimentação, se instalou a nível de escolas, hortas domésticas, aliás, hortas escolares, visando hortas domésticas, porque não era hábito no meio rural de usar diariamente verduras. Aqui nós temos uma horta e ali tem as crianças aprendendo a como executar a horta. Esse trabalho não era só, a materna não fazia sozinho, a extensionista não fazia sozinha, fazia com as escolas, com os professores. Os professores, na época, eram professores não titulados. Então, a extensionista também levava a sua informação para a melhoria do ensino, com pequenas informações, Então, eu tenho a impressão, além da parte de alimentação, da parte do lar com que nós atuávamos, também tinha todo um trabalho de envolvimento na parte de informação, que nós tínhamos todo o apoio da organização. Apesar de com os mimeógrafos de álcool, dava para fazer castras circulares para levar ao meio rural. Mas de que maneira levar cartas, nessa época, cartas circulares? Não existia o correio. Então, o que é que nós usávamos? Quando existia nas linhas, os ônibus, que saíam de manhã e voltavam à tarde. Então, ele deixava em algum ponto onde a comunidade já tinha trabalhado e ali eles distribuíam. Lá nós temos uma coisa que também foi trabalhada em relação aos primeiros socorros. Houveram as caixas de primeiros socorros, que se motivou a nível de família, porque era muito rudimentar quando existia um acidente. O que é que eles faziam quando tinha um pouco de hemorragia? Botavam borra de café. Quando não botavam outras coisas do próprio chiqueiro, porque aí parava a hemorragia. E esse trabalho com mini-postos, aliás, com caixas de primeiros socorros, foi evoluindo e nós chegamos, com o apoio da Unicef, a instalar, e apoio da Unicef, claro, que com o aval da Secretaria de Saúde e Municipal, os mini-postos de saúde, que eram pequenos postos onde pessoas que tinham tendência à parte de saúde, os líderes de saúde que nós dizíamos, atendiam esses postos para pequenas urgências. E aí, então, havia a melhora nesse sentido dessas condições. Com relação à alimentação, quando a gente via e que nós... Vem cá, estou passando o horário. As caixinhas estão aí. Os mini-postos recebiam das secretarias municipais de saúde alguns medicamentos. E quando terminava, a extensionista fazia a supervisão no posto, junto a esse trabalho desenvolvido das líderes de saúde, e então repunha os medicamentos
que eram dados para a reposição desses mini-postos. Tá? Aqui foi um outro aspecto, foi o tratamento, porque a água que consumia era péssima. Tinham vezes que consumiam até a água do próprio rio. E acima tinha uma casinha, tá? Casinha higiênica, entre aspas. Tá? E isso ia rio abaixo. Mais adiante tinha outros proprietários. O que acontecia? Recebia a poluição que ia rio abaixo. Então, foi inclusive das pocilgas, tá? Que foi motivado, e a LBA possibilitou a instalação de filtros, tá, nas escolas, tá, e posteriormente, tá, foi adquiridos também, as famílias foram adquiridas, e houve um trabalho muito grande na parte de saneamento do meio ambiente, tá, onde as casas, quando a gente chegava e observava, não existia um sumidouro para as águas servidas. Então, esse foi um trabalho, está aí os filtros, esse foi um trabalho que também se trabalhou muito na parte de saneamento básico, tá? Fazendo com que a melhoria da água e do meio ambiente levassem saúde às famílias. Aqui na escola, tá? As crianças tirando a água do filtro, tá? Para eles levarem essas recomendações à família. Tá? Então, a escola sempre foi um polo de radiação na comunidade. Tá? Vai passando outro. Eu tenho a impressão de que, de uma maneira geral, tá, já deu para dar qual era o sentido da extensão rural, tá, junto às comunidades. Tá? E também houve um grande trabalho em relação à organização, tá, em si, tanto das mulheres como dos jovens. E aí surgiram os grupos de mulheres e clube de mulheres que até hoje são atuantes, tá, e se agregaram à FETAG. Nós fomos os primeiros a fazerem essa grupalização. Tá? E além o trabalho de jovens, que eram chamados Jovens 4S, que na comunidade também atuavam bastante. Tá? Toda vez que nós precisávamos de alguma coisa, ou se levasse alguma coisa nova, estava o jovem à disposição para fazer esse trabalho. Aqui eu não estou vendo bem, mas deixa eu ver. Bom, aí estão eles. Eles era uma organização ímpar. Tá? Eles trabalhavam e se organizavam de tal maneira, tá, que eles eram convidados nos municípios a desfilarem no Dia da Pátria, 7 de setembro. Eles se uniformizavam com as suas bandeiras, eles atravessavam a cidade. Tá? E muitas vezes eles faziam um tipo de carro alegórico, onde tinham todos os produtos que vinham da propriedade. Tá? Passa outro. Depois de todo aquele trabalho que se fez, tá, com hortas, havia um excedente. Aí nós começamos a ver como fazer esse trabalho. Tá? E foi em Arroio do Meio, com um dos nossos agentes de extensão, o engenheiro agrônomo. Agora não interessa, esqueci na hora isso, que eu era super amigo dele. Tá? A gente possibilitou uma verba da LBA para que esse excedente chegasse a nível desses municípios e houvesse venda, porque normalmente, quando existia alguma promoção a nível de comunidade de salão, as senhoras que vinham, tá, para fazer esse trabalho, elas já traziam seus produtos e eram vendidos, porque os produtos coloniais eram muito requisitados. Tá? O queijo, tá? O pão, a cuca alemã, isso tudo era muito requisitado. Então, ainda são, né? Não, mas agora eles estão bem melhorados, porque a tecnologia
tá, foi aplicada a tecnologia, que aquele pão daquela época está bem sofisticado até, mas muito gostoso. Aí, esse foi, então, vamos dizer, dessa sementinha aí, foi que surgiram as outras feiras em praticamente todos os municípios trabalhados. Tá. Bota mais um. Tudo é 4S. Aqui é um projeto individual de uma menina. Tinha os projetos, no 4S, tinha os projetos individuais. Tá? E aí, o projeto individual poderia ser, tá, do rapaz ou da menina. Porque a menina, com essa idade até menores, elas trabalhavam na roça, junto com as mães, de sol a sol. Tá? E, além disso, ainda cuidavam dos filhos menores, porque a mulher não era dona de casa, a mulher era mão de obra da lavoura, do agricultor que não podia, tá? Ele não podia, porque não tinha condições de empregar. Os empregados e o desenvolvimento era todo familiar. Tá. Tem mais algum? A minha garganta não pode. Tem alguma casinha aí? Casinha higiênica? Tá. Foi pena que nós... Aí, ó. Nós não tivemos tempo de fazer o antes. Eu não sei, tem o depois aí. Do banheiro. O antes e o depois. Porque com todo o trabalho que foi feito pelos extensionistas, porque não pode se dizer que foi só a mulher que fez o trabalho. Nós tivemos sempre o respaldo do engenheiro agrônomo, veterinário, técnico, tá, para haver todo esse trabalho desenvolvido. Tá? E ainda, aqui nós temos, tá, o antes e o depois. Tá? Não quer dizer que foi aquele que fez, mas é apenas um exemplo do que acontecia. Tá? Eu acho que já deu para dar um... Tá? Não vou ser cansativa, porque eu teria muito mais para relatar. Tá? E a extensão... A extensão está aí para dar continuidade como foi feito, tá, senhor presidente. E tudo isso que eu relatei aqui, tá, e agora eu vou botar o nosso diretor técnico, tá, na Berlinda, é que nós, não sei ainda em quanto tempo, mas um grupo de extensionistas pesadas, devido à idade, tá, se reuniram 5, tá, e nós estamos resgatando todo o trabalho da área social. Tá, e está saindo um livro com a história da área social. Com isso, eu agradeço, não vou deixar os senhores mais cansados, mas era esta a minha palestra, que deixou apenas ser uma palestra histórica. Obrigada. Agradecemos a palestrante e convidamos nesse momento Agradecemos então a palestrante e convidamos nesse momento a musicista Edna Jacobos para realizar uma homenagem aos colegas extensionistas do Rio Grande do Sul. Olá, bom dia, né? É um prazer enorme, né, ter sido convidado pela
Cleusa para estar aqui prestando essa homenagem singela, né, trazendo minha voz para vocês. Então a gente estava conhecendo toda essa história que eu não conhecia e já me emocionei só de ouvir, né? Então assim é uma homenagem e realmente honrada por estar aqui nesse momento. Tá? Eu trouxe uma canção a pedido da Cleusa que fosse uma coisa mais clássica, né? Então é uma canção que é tradicional, que chama-se Dona Nobis Pacem, que é Dai-nos a Paz, que eu acho que é bem importante nesse momento que nós vivemos, né? E depois uma segunda eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Eu não sei se eu vou precisar desse microfone, eu não gosto dessa coisa aqui, mas tudo bem, a gente vai se adaptando. Estivesse nessa, né, convido a vocês a estarem nessa vibração e honrando, né, agradecendo esse momento, né, eu acho que a gratidão é uma palavra, né, por tudo isso que foi trazido, né, então, Ave Maria é composta pelo Gounod, mas a partir de um prelúdio de Johann Sebastian Bach.
assim honrada por esse trabalho, assim, gratidão pela oportunidade. Parabéns a todos. Convidamos para que venham à frente os homenageados. Henrique Augusto dos Santos Bartels ingressou na Emater em 1976 como extensionista local. Trabalhou em Santa Rosa, onde dedicou-se à cultura do milho, à criação de suínos e às avaliações de lavouras com vistas ao proagro. Embora sediado no escritório local, também orientava outros extensionistas, exercendo uma função chamada de intermunicipal. Em 1980, passou a coordenador dos projetos de suínos e milho no Regional de Santa Rosa. Em 1989, foi transferido para o Auditório Central, onde passou a coordenar o projeto de suínos e suas relações com a área ambiental. Atualmente, coordena os projetos de suinocultura e piscicultura a partir do Escritório Central. Convido o presidente Iberê Orsi para a entrega da homenagem, por favor. Mariléia Pinheiro Fabião ingressou na Emater em 1977, vinda da Secretaria da Agricultura, para dar início às atividades da Biblioteca da Extensão Rural. Com a criação da Embrater, o apoio do projeto BIRD conduziu à sistematização das atividades da biblioteca através de um plano operativo, baseado nas diretrizes do sistema Embrater. Em 1980, coordenou a implantação das unidades regionais de documentação e das estantes básicas municipais, bem como participou da criação de vídeo educativo que serviu para divulgar os serviços oferecidos aos extensionistas rurais. Esse vídeo repercutiu nacional e internacionalmente quando foi apresentado em reuniões da Embrater, no ICA de Costa Rica e no Panamá, nas reuniões da Associação Interamericana de Bibliotecários e Documentalistas Agrícolas. As bibliotecárias da Emater sempre foram chamadas para participar das reuniões de formação do sistema de documentação da extensão rural da Embrater. Em 1983, a bibliotecária Mariléia Pinheiro Fabião foi convocada para participar do curso de extensão de marketing em biblioteconomia da Universidade Javeriana, em Bogotá, Colômbia. Em 1992, conduziu o processo de informatização da biblioteca no sistema MicroIsis, através de um convênio Emater-FAPERS. Em 2001, também através do projeto Aquela Fundação, participou em parceria com as bibliotecárias da Fundação de Economia e Estatística, Instituto Rio Grandense do Arroz, Fundação de Ciência e Tecnologia, da criação da Biblioteca Virtual do Estado do Rio Grande do Sul, possibilitando acesso via internet aos acervos dessas bibliotecas e das demais que se incorporaram a partir daquela data. Foi responsável pela supervisão de mais de 20 estagiários curriculares do curso de Biblioteconomia, através de convênio com a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aposentou-se em 2007. Convido o diretor Lino Moura a realizar a entrega da homenagem, por favor.
Próximo homenageado é Sérgio Batzel, 68 anos, jornalista, aposentado, iniciou carreira em agências de propaganda, trabalhou 3 anos na RBS, criou a empresa de programação visual, criou a editora Peleia, responsável pela primeira publicação do Manifesto Ecológico de José Lutzenberger, fez parte do Co-Jornal como associado e funcionário. Em 1979, ingressou na Ascar Emater. Trabalhou durante 24 anos na área de comunicação, foi também presidente da Cresal, ASAI e diretor de Seguridade da FAPERS. Convido a diretora administrativa da Emater, Silvana Dalmas, para a entrega da homenagem, por favor. Juracema Nunes Assunção ingressou na Emater em 1965. Foi extensionista local de 1965 a 1967 no Escritório Municipal de Osório, tendo como base de atuação escolas no combate a verminoses. De 67 a 78 na Escola de Getúlio Vargas, atuando organização e orientação através dos 23 clubes 4S, em funcionamento no município. Também foi organizado nesse período o Conselho Getuliense de 4S, COGEC 4S, visando dar maior assistência aos jovens do meio rural do município. Atuou como assistente técnica regional de 78 a 85 nos escritórios regionais de Erechim, Passo Fundo e Porto Alegre, integrando as delegacias de Educação, Saúde e Corsã, com vistas à melhoria da merenda escolar, aproveitamento da produção de frutas e hortaliças, saúde bucal e conscientização sobre a melhoria da qualidade da água para consumo humano e destino das águas servidas, diversificação de receitas e aproveitamento da produção nas comunidades rurais como milho e frutas, com destaque da maçã na região de Vacaria. Juracema também foi assistente técnica estadual de 1985 a 2004, desempenhando no escritório central, inicialmente, as funções de assistente técnica estadual na área de educação em saúde, dentro da área de bem-estar social e, posteriormente, como coordenadora dessa área, hoje Núcleo de Desenvolvimento Social, que, na época, respondia através de colegas que integravam por ações de educação em saúde, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, nutrição, artesanato e saneamento básico. A integração se dava fundamentalmente com secretarias da Saúde, Educação, FEPAGRO, URGS, Corsã, DEMAI, Caixa Federal, programas de ações sociais em saúde, entre outras, tanto para desenvolvimento de ações conjuntas, como para capacitação de extensionistas sociais municipais e regionais das diversas áreas de atuação, representando a Emater no Conselho Estadual de Saúde como conselheira, no Conselho Estadual de Assistência Social como conselheira e presidente no Conselho nos anos de 2001 a 2002, e aposentou-se em 2004. Convido o presidente Iberê Orsi para fazer a entrega da homenagem. Convido a diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, Carla Maria Miller, para receber a cesta. Já saiu. Pode ser o Lino? Pode entregar o Lino, por favor?
A palestrante Odelta Ramires de Quadros. A Silvana pode entregar, por favor, a testa. E aí vocês vão morar, faz bem para o público e muito mais para as pessoas que trabalham nela. E aqui estava a prova disso, né? 85 anos. Não, perdão, uma palavrinha. E o coordenador do SEDAP, Rafael Porte da Rocha, desculpe, convido o presidente a entregar a homenagem, por favor. Convido a musicista Edna Jacobos para receber a homenagem e convido a bibliotecária Cleusa Alves da Rocha para fazer a entrega. Convidamos o bibliotecário Felipe Chagas Tedesco para apresentação e lançamento do repositório institucional da Extensão Rural Gaúcha. Então, gente, bom dia. Eu não quero me alongar mesmo aqui, porque sei que a gente não fez nenhum intervalo, né? Não, a não ser que a gente possa abrir as cestas aí para fazer um coffee break aí. Mas, gente, eu só queria primeiramente agradecer a direção da nossa instituição, da Emater, por nos apoiar nesse projeto, nesse processo que tem sido muito interessante. Vocês vão ver a riqueza que, e vocês viram aqui na palestra da Delta, essa riqueza de conteúdos, de informações, de conhecimentos que vão poder estar um pouco mais acessíveis. E eu quero agradecer também especialmente a Marileia, essa bibliotecária que teve o profissionalismo na parte da biblioteconomia de conseguir resgatar essa memória. Ela falou que pedia para os técnicos esvaziarem as gavetas no início e manda ordem do presidente. A Marileia mandava do presidente, né? Vamos falar a verdade, né? Eu sei as histórias, ela dizia como é que tinha que ser. Então, essa biblioteca da Emater, ela tem quantos anos? 40. Iniciou desde 61. E na biblioteca mesmo foi 77. Então, gente, aquela biblioteca tem essa memória que está sendo agora, a gente está conseguindo levar ela para o ambiente digital. Então, é com muita alegria que a gente está fazendo isso com o apoio da nossa instituição, que não poderia deixar de ser, com o apoio da URGS, do SEDAP, que tem sido uma coisa sem precedentes. Nem que a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, a gente não poderia contratar um serviço tão bem feito, tão bem executado, com tanto um trabalho tão profissional quanto, né, tem sido essa parceria nossa com o SEDAP. Agradeço em nome da biblioteca. Então, rapidamente, eu vou apresentar aqui assim, a Fran, nossa estagiária aqui, ela falou: Felipe, vai lá e fala um pouco dos detalhes do processo, porque os estudantes de biblioteconomia têm interesse em saber um pouco de como é que é um repositório, como é que começou, né? Então, eu vou trazer alguns pontos, alguns detalhes assim. E aí depois, talvez, se tiver alguma pergunta, a gente pode também falar. Então, como a Cleusa falou, esse projeto já tinha
vinha sendo gestado há muito tempo. Quando eu entrei em 2013 na biblioteca, a Cleusa já tinha bem avançado ideias sobre o repositório, com projetos que a gente enviou para o MDA na época, enfim, tem toda uma história até chegar aqui, né? Não cabe descrever tanto, mas isso não é fruto de um ano só que a gente vem trabalhando com o SEDAP. Então, vou só trazer rapidamente o conceito aqui, né? Então, o repositório institucional agrega um conjunto avançado de serviços relativos à organização, tratamento, acesso e disseminação do conteúdo digital produzido por uma instituição e sua comunidade. Sua função principal é, portanto, preservar e disponibilizar a produção intelectual da instituição, representando-a, documentando-a e compartilhando-a em formato digital. Então, essa definição, café e outros acho que são do IBICT, esse artigo é do IBICT. Então, o software que a gente disponibilizou é o DSpace, os alunos já devem ter ouvido falar, com certeza. A gente está implementando isso e é um software do MIT, é software livre, então ele não tem custo de adesão, mas ele tem todo ele é complexo, né? E assim ele é utilizado por inúmeras instituições no mundo inteiro. Ele ele tem a ver com a questão da interoperabilidade da informação, ele tem a ver com livre acesso à informação. Então é uma iniciativa mundial que já tem vários anos, na verdade. Hoje já está bem mais evoluída, mas que é interessante a gente pensar que milhares de instituições no Brasil e no mundo utilizam esse software e podem interoperar, podem se comunicar de uma forma padronizada. Então, na biblioteconomia, a gente ouve muito a questão dos padrões, né, de tu conseguir trabalhar com padrões para tu poder se comunicar melhor. Então, o DSpace ele vem nesse sentido também. Então, aqui algumas instituições. Uma instituição que para nós é muito referência é a Embrapa, claro. E eles têm uma série de repositórios já. Vocês devem conhecer talvez o Infoteca, o Alice. A Kátia trabalhou na Embrapa, né? Kátia, também, Kátia, muito obrigado, porque tu também foste muito importante trazendo informações. Sempre, eu sei que a gente sempre trocou, a Cleusa sempre trocou muito contigo, então é um sonho que vem sendo acalentado e muitas pessoas fazem parte dessa trajetória. Então, por que, né, um repositório na Emater? A preservação da memória documental, né, que vocês viram, a história da extensão desde 55, ela está, graças a Marileia, que conseguiu colocar lá fisicamente, essa história ela tá guardada e ela precisa ser preservada. A questão do acesso à informação técnica corrente, porque um repositório ele não é só para as coisas, no nosso caso, a gente fez uma digitalização, mas ele é para conteúdo corrente também. Conteúdo que está sendo produzido hoje, ele vai para o repositório. Aqui na URGS a gente tem, por exemplo, o Lume, né, que todas as teses, dissertações, etc., vão para o Lume. Essa é a ideia também no repositório da Emater. E a oportunidade que a gente teve, graças a esse órgão auxiliar da URGS, que é sensacional, que é o SEDAP, que a gente conseguiu entrar com um projeto de extensão, né, sem burocracia, de uma forma muito real, trabalhando de verdade, sem, sabe, foi assim, teria que fazer a palestra só falando de como é que foi o trabalho, mas seriam tantas etapas, né, professora, enfim, é sem palavras o serviço de qualidade e profissionalismo que vocês estão desenvolvendo aí no SEDAP. Bom, não vou cansar vocês mais, galera, mas é só apresentar aqui, ele é o professor Rafael. Isso aqui é que os e-mails que a gente trocava, as orientações metodológicas que o SEDAP prestava para nós. Então, são essas fases que um repositório, a preservação digital, foi trabalhada dentro dessa metodologia. Seleção dos documentos, conversão das imagens, digitalização das imagens, controle de qualidade das imagens geradas, produção delas, né, edição, etc. Trabalho com metadados para encontrar dados sobre dados, né, o trabalho de catalogação, enfim, todo o processamento técnico dos objetos digitais.
empacotamento do objeto digital, armazenamento e acesso, e o planejamento e gerenciamento da digitalização. Então, todos esses processos eles foram contemplados nesse ano. A gente aprendeu muito e ainda tem muito para aprender. Então, gente, assim, por que a gente... O projeto inicial foi digitalização de folders, cartazes, documentos que a gente chamou de educativos, né? Documentos, material educativo. Ao longo do tempo foi mudando um pouco de nome, mas a nossa ideia foi fazer o projeto piloto com documentos visuais da Emater, porque a Emater produz, desde 55, muitos folders, muito... eu vou ligar um pouco o ar, né? Todo mundo está se abanando. Pode controlar, que acho que está muito frio aí. Bem, vamos lá. Também, vou ligar aqui. 23 graus, 24. O pessoal liga no 16. Tá. Então, gente, assim, a seleção foi feita por quê? Pegando materiais que tivessem um apelo visual. Porque a gente precisa também vender o peixe, mostrar, né, que esse projeto também tem um apelo visual que a gente explorou também, procurou trazer essa questão. E por ser um material que estava já organizado em pastas, tinha toda uma organização prévia. A gente fez assim, para falar um pouco dos detalhes, tá? Gente, o Marco, nosso estagiário, saiu agora. Tirar grampo de todos os materiais, a gente abriu os folhetinhos, tirou grampo, higienizou, mediu as dimensões desses materiais, anotou, catalogou isso, adicionou essa informação na catalogação deles, no próprio Pérgamo, no sistema Pérgamo, que é o nosso sistema que a gente cataloga. Imprimimos etiquetas para identificar cada material, para saber o número de acervo dele. Então, por exemplo, cada título dentro de um catálogo ele tem um número, um identificador. A gente fez um trabalho de etiquetar esses materiais de modo que eles eles pudessem ser facilmente identificados, porque eles estavam eles não estavam no acervo, mas eles estavam em pastas separadas, enfim, que foram como duplicatas, exatamente. Então, teve essa preparação muito interessante, assim, do ponto de vista de conservação física dos documentos. A gente foi buscar informação de como preservar fisicamente, então, retirar grampo, fazer todo um trabalho de costura, teve muita costura, né, de documentos, produção de capas com material especializado para não ter problema de acidez, enfim. Teve um trabalho prévio de preparação e seleção muito interessante que foi feito. Então, um exemplo dos acondicionamentos em pastas polionda, os folders, né, e folhetos, etc. Aqui nós temos aqui o nosso estagiário Carlos. Aqui eu te falei que ia ter uma surpresa, que era estagiário curricular na época. A gente estava trazendo os materiais aqui para o CEDAP. Então aqui vocês veem as pastas que a gente trouxe, lá o ambiente que ficou armazenados os documentos enquanto a gente fazia a digitalização. Então, na conversão de imagens, a gente usou os padrões da CONARC. Se alguém quiser buscar no site da CONARC, a gente utilizou esses padrões, então DPI, etc. e tal. Fizemos a seleção dos scanners para cada documento. Escaneamos, né, digitalizamos eles. Um processo longo, né, com o apoio das nossas estagiárias, a Fran, a Stephanie na época, a Rafaela também participou. Depois teve também um trabalho de renomeação dos arquivos. Gente, vocês vão fazer um repositório. Quem que está estudando biblioteconomia aqui? Quem que são? Vocês, assim, ó, se prepare, assim, porque são várias fases e cada fase é muito detalhe. Tem idas e vindas, às vezes a gente aprendeu que tinha coisas que a gente já fez antes que poderia fazer depois e vice-versa. Então, por exemplo, renomear arquivo, tá? Como tu vai digitalizar um livro, tu tem que dizer qual é o nome dele e a ordem que tá. E se tu, por exemplo, a gente tirou grampo de um livretinho que tu abre assim, vai digitalizar ele todo, ele fica tudo errado as páginas, trocado. Então, o René também desenvolveu um software que a gente vai ver aqui, vamos ver, aqui ó, Image Tools, que
foi feito exclusivamente para nossa necessidade, mas que ficou também como um instrumento, né, um legado para tanto para o CEDAP, né, mas foi feito, acredito que foi feito para nossa necessidade, né, René? Então o que o Imagem Tools fazia? Ele pegava aquela imagem, cortava, não, ela já estava cortada, ele só renomeava, mudava o tamanho e tal, mas ele ordenava logicamente. Então a página 16 estava do lado da página 1, a página 14 da 2, etc. Então esse software que o René e o CEDAP, toda a equipe desenvolveram, né, foi para auxiliar na nossa necessidade. Outro software que a gente utilizou bastante foi esse aqui, o Bulk Rename, que o Rafael nos deu a dica. Isso aqui podem baixar para usar em casa, gente. É uma beleza para renomear arquivos. Então a gente utilizou muito, né? A Fran ficou fã também. Bulk Rename. Então a gente fez esse trabalho de renomear, ou seja, no momento que tinha sido digitalizado, a gente pensa, legal, é só digitalizar, tá tudo certo, né, Débora? Só digitalizar e já era, né? Então, esse é só um pedacinho. A gente tem essa consciência, às vezes as instituições têm essa consciência. Não, vamos digitalizar, daí está tudo salvo. Não é bem assim, não tem aí muitas mais coisas aí. Então, no caso, a renomeação dos arquivos foi feita com esse software. Aqui a gente tem só uma ilustração de como é que era feito, por exemplo, aquele scanner ali que eu estou ali trabalhando ali para digitalização de cartazes, de materiais de dimensões maiores, folhas soltas também. A edição das imagens, porque uma vez digitalizadas, muitas imagens tinham que ser retificadas, às vezes ela ficava com um tracinho, tinha que tirar, etc. O Rodrigo não veio aqui, né? Não pode vir. Então, uma outra questão que aconteceu, que foi muito interessante, gostaria de deixar registrado, foi que, juntamente com a criação do repositório, foi trabalhada a questão visual do repositório. Então, a gente conseguiu, a Cleusa teve essa sacada, e a gente conseguiu entrar em contato com o departamento de design visual. A gente conseguiu um estagiário curricular que trabalhou conosco, então desenvolveu todo um projeto gráfico, todo um projeto visual para o repositório, desenvolveu a folha de rosto, desenvolveu esse logotipo, que tem toda uma explicação, etc. Que eu não vou dar aqui porque é o Rodrigo que desenvolveu. Mas para vocês verem que também teve uma preocupação de como vai ser essa apresentação, como é que ele vai ser apresentado, né? Gente, então, só uma coisa a mais que é importante, assim, um detalhe que é fundamental, que todos os documentos que eles estão sendo colocados no repositório, eles têm uma folha de rosto que antecede ele. Então, por exemplo, quando você vai baixar um folder lá de 1955, ele é antecedido por uma folha de rosto, onde consta o título, onde consta o ano, onde consta o RI dele, o endereço de onde é que você vai conseguir baixar ele, onde diz que aquele material ele tem direitos autorais resguardados. Tem todo um trabalho que a gente fez na questão do direito autoral, que é muito relevante na parte de repositórios, porque a gente está disponibilizando ali documentos que foram produzidos que têm autoria. Então, a gente fez um trabalho de como é que vai ser resguardado, quais são os termos dessa utilização, né? E isso aí consta na folha de rosto. Então, esse documento que é baixado e mandado por e-mail para não sei quem, ele fica com aquela folha de rosto que ele fica identificado, né? Ele fica identificado como sendo um documento da Emater. Então, os metadados, aí são coisas mais técnicas que também a gente fez, já estava tudo catalogado, a gente utilizou o nosso catálogo Pérgamo, já tinha toda a catalogação desde 1990 né? E aí já tinha sido a Marileia, a Débora também catalogando lá, né? Todo mundo alimentando aquela base de dados que foi utilizada agora para ser os metadados do DSpace, gente. Então, pensa só, lá em 97 estava sendo inserido informação no ISIS, lá no INISIS, que hoje está sendo utilizada
para ser recuperada no Google. É mais ou menos isso, né? Tu vai colocar no Google lá, tu vai achar privada higiênica lá, não sei o quê, porque teve todo um trabalho desde muito tempo, né? É uma construção. Então a questão dos metadados também foi legal, essa importação, o crosswalk, que chama, que é, por exemplo, tu pegar coisas de Mark 21 e transformar em Dublin Core, que vocês vão, se já não viram, vão ter a oportunidade de estudar também. Aqui só um exemplo das planilhas e tal. O empacotamento do objeto digital, então, que é uma fase que daí eu já não vou saber dizer nada, que eu acho que o René é que nos apoiou 100% assim, nessa parte, na criação de softwares especiais para fazer esse empacotamento do objeto digital, que é uma coisa bem técnica da área do repositório, mas que, enfim, está sendo feita e sempre com, assim, desenvolvendo coisas, sabe? Isso que eu acho que é interessante também. A gente trazendo necessidades que também o CEDAP está se adaptando, está produzindo recursos tecnológicos que vão ficar, né, e por causa da nossa necessidade. Um pouco dos números, então, foram digitalizadas 12 mil imagens, né? Até agora foram digitalizadas 12 mil imagens. A expectativa que a gente tem no nosso acervo de digitalização seria 160 mil imagens, que a gente tem previsão, né? Em um ano a gente fez esse trabalho, colocou o repositório no ar. Então, eu vou mostrar aqui o nosso repositório para vocês acessarem. Quem pegou o livrinho ali atrás tem o QR Code, já dá para acessar por ali. Então, tá aí, ó, bonitaço. Então, o repositório ele funciona muito com comunidades e coleções. Então, uma comunidade tem várias coleções dentro. As nossas comunidades aqui, elas são de acordo com a estrutura de assuntos trabalhadas na Emater, na área técnica. Então, a gente utilizou essa estrutura que está no site institucional para organizar as nossas coleções. Então, a organização é temática aqui dentro. Vocês vão poder entrar, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, apoio à gestão da produção. E aí? Acontece, ao vivo ao vivo acontece. Porque assim, ó, também vale lembrar que isso aqui, esse é o primeiro passo do repositório. Ele está sendo lançado, como eu disse, é altamente complexo. O DSpace, ele tem várias especificidades e às vezes ele fica instável e tal. A gente ainda está domando o bicho, né? Mas o fato é que ele está no ar agora. Eu acho que está sem a internet aqui. Ele não está nem lendo ali, né? Ele não... eu acho que a gente está sem a internet. Mas, enfim, ó, só para explicar aqui como é que funciona. Você vai poder fazer tanto busca aqui, buscas digitar, né? Por exemplo, não, ele não está. Pô, tá sem internet, infelizmente. Não, tá, né? Tá, agora. Então, a organização dele é por comunidades e coleções, para quem ainda não conhecia a estrutura do repositório, né? O usuário ele pode buscar por assunto. Então, nas áreas, isso é muito interessante para a Emater, porque se trabalha muito focado em áreas temáticas, né? Plantas medicinais, bovinos de leite, agroindústria familiar, enfim, eu nem sei quantas coleções a gente criou, mas deve estar na casa dos 40, 50 coleções. E elas vão sendo alimentadas ao longo do tempo, né?
Ó, aqui, ó, a gente tem aqui a agricultura de base ecológica. Então, dentro dela tem duas coleções, plantas bioativas, produção de base ecológica. Pode abrir a plantas bioativas, que eu acho que tem mais documentos. Por favor. Aí. Então, essa apresentação ela é padrão no DaySpace. Em qualquer DaySpace vocês vão ver a mesma apresentação. Tem o ano, né, o título e o autor. Então, em geral, a autoria vai ser institucional. Quando você entra no registro, ali vai ter o título, os assuntos indexadores, né, o tipo de documento, enfim, a imprenta. Aqui chama atenção também para trabalho de mensuração, porque assim, o que a gente fez aqui foi digitalização. Então, no nosso ponto de vista, foi interessante trazer a informação do que é isso aqui. Será um folder? É um volante? Pode ter 10 centímetros ou pode ter 1 metro? Pode ser um cartaz. Então, trazer a informação da dimensão para nós foi interessante para o usuário entender, saber do que se trata ali, né? Tem a URI que vai direcionar para o documento. E agora, tcharam, aí está o nosso documento. Ele tem essa folha de rosto que é padrão, em todos os documentos vão apresentar essa folha de rosto, onde traz o título, a autoria, o tipo de documento, né, e o ano. Aqui ao lado você tem o código de acervo dele, ou seja, o que identifica ele no nosso catálogo, né, então é importante isso para ter uma relação com o nosso catálogo também. Tem o QR Code que a pessoa vai escanear ali, já vai sair com o documento no celular, no tablet, né? Hoje em dia o presidente comentou, né, a gente está usando tablets, então essas informações que elas não são apenas as históricas, elas são as correntes também, o repositório ele vai suprir essa informação, essa necessidade de gestão do conhecimento da instituição, né? Para as coisas ficarem unificadas em um local. E é importante ressaltar a questão que se trata de um repositório institucional. Isso é um termo, esse é o termo, repositório institucional, ou seja, ele não é departamental. Ele é da instituição, ele é para servir justamente na esfera global da instituição, né? Aqui a gente tem, então, em toda a folha de rosto vai ter uma descrição do que se trata, né, para a pessoa se localizar do que é esse repositório e os termos de uso, né, saber que aquilo ali tem resguardo de direito autoral, embora seja de acesso livre, não quer dizer que que pode fazer qualquer uso daquela informação. Então tem um trabalho de consulta que a gente fez com a nossa assessoria jurídica para entender e para poder informar direito para o usuário, ó, esses são os direitos autorais, esses são as permissões de cada documento. E aí temos o documento, né? Nesse caso aqui, por exemplo, era um folder, então ele é um folder, ele tem as dobras e tal, ele fica exposto como ele foi digitalizado, né? E aí teve um trabalho de OCR, que é o reconhecimento dos caracteres, né? Então esse folder aqui ele pode ser copiado, né? A informação mais importante de ser copiado, ele pode ser pesquisado. Ele pode ser pesquisado e eu acredito que pelo DaySpace o Google pega, né? Então, se você pesquisar uma palavra lá no Google, vários estudos científicos sobre as ações, ele provavelmente vai te mandar para esse documento. Então, isso é uma coisa, um ganho muito grande assim para a visibilidade da instituição, né? Enfim, tem inúmeras vantagens. Aqui a gente tem as coleções, tem a pesquisa livre, né? E tem também essa organização por assuntos, né, os assuntos, por exemplo, ali fica no topo os assuntos mais buscados, ou na verdade acho que os que mais têm documentos, né? Então ali nutrição, agroindústria, né? Então olha só, agroindústria. Aí, né, mostra a coleção que ele está e visualiza o documento rapidamente. Então, esse é o repositório institucional da Extensão Rural Gaúcha. Acho que a gente convida todos a
buscarem, ele vai estar com o endereço, vai estar na página da Emater, mas também vocês podem utilizar thespace.emater.che.br, né? Mais alguma coisa? Será que a gente tem que lembrar, que eu me esqueci de comentar aqui? Olha só, documento de 1969, está digitalizado, pode ser pesquisado. Tá aí, me disseram que é filho de um extensionista, filhinho de uma extensionista, acho, né? Tá aí, ó. Olha ali o... Tome leite, tem essa... uma coisa que é interessante, pessoal, que na folha de rosto, se puder voltar ali, René, olha só, tem um texto aqui, olha só, esse texto aqui, ó, os documentos remontam ao início dos trabalhos de extensão rural no Rio Grande do Sul, a partir da década de 50. Portanto, salienta-se que estes podem apresentar informações ou técnicas desatualizadas ou obsoletas. Então, o que acontece? A gente está colocando coisas desde 1955. Tem coisa que já não é aceitável. Então, para resguardar a instituição de alguma crítica, enfim, de qualquer coisa que possa vir a denegrir a imagem da instituição, a gente está deixando claro em todos os documentos que aquela informação ela pode estar obsoleta, ela pode não condizer mais com o que se entende como correto, enfim, né? Exatamente. Então é isso. É isso, acho, né? Gente, muito obrigado pela presença. Parabéns para todos nós.